Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Condutor ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran, entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. O WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Porta para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância.
Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar. Olá, 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 muito bom dia. Bom dia a todos, a todas. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 647, 10 horas 48 minutos, 18 de novembro de 2024. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, ao infinito e além, com o apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, marca que faz muito por você, TV Caxias, Canal 14 da NET, CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, os queridos amigos lá, o Claudinho e outros amigos, a nossa rádio top360.net.br no ar também, a Repcode conosco e, claro, também a Mecânica São Eloy, meu querido amigo Márcio. Temos também a Mari Tondello, que está convidando você, que está com algum problema para passar nas provas do Detran, ela ajuda você. O Teoria de Tudo que está no ar por toda a plataforma, em Sabe Caxias aqui no nosso Facebook, nas redes de Colab, mas também no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, por toda a plataforma e também, claro, na nossa rádio. Segunda-feira já com cara de quinta, né? Ou de, sei lá, mas já tem feriado no caminho, né? E tudo bem, mais um feriado, né? Agora chegando no mês de novembro, vamos em frente, né? Faz parte da nossa realidade e vamos encará-lo. Muita gente nem pensa em feriado, trabalha o tempo todo. Ô, Teoria de Tudo, claro que antes da entrevista aqui, que nós vamos fazer com a Patrícia Janczak, minha amiga CEO, empresária, não é? Do Ela Hub, vai nos falar sobre esta empresa com inteligência artificial, com uma ideia interessante, né? De empreendedorismo feminino, uma abordagem única e integrada. Primeiro, é claro, para você marcar no Brasil e no mundo os destaques ao longo desta segunda-feira. Vamos a alguns destaques de Sabe Caxias também, o nosso site sabecaxias.com.br, lançado edital de licitação do Mercado Maesa, Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul, abre também, não é, nas galerias. Vamos aqui, Marco Polo Motorhome apresenta o Nômade, seu primeiro modelo para revolucionar o segmento brasileiro. Prata Vera Shopping recebe bate-papo para orientar sobre cuidados na maternidade com feira de produtos, serviços para gestantes e bebês. Outros destaques por aqui também: 10 bairros de Caxias do Sul concentram 1/3 dos moradores da cidade e no estado, no Brasil e no mundo. Os nossos destaques estão no mercado financeiro. Aumenta as estimativas de inflação para 2024 e 2025 no Brasil. Secretário-geral da ONU pede espírito de consenso para o G20 avançar na redução das desigualdades globais. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em 9 rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. O cientista brasileiro viajará ao espaço em busca de cura para autismo e Alzheimer. Interessante, né, essa ideia. Lula promete zerar fome no Brasil até o fim do mandato, né? Vamos ver, né? Prometer é fácil, né? Tomara que consiga, né? E não minta, não invente números que não existem, né? Porque político é tudo igual, não é? Mas enfim, vamos tratando aqui no Teoria de Tudo, como eu disse, né? A Patrícia Janczak, e vai trazer aqui para nós a sua. Deixa eu trazer ela aqui para a tela. Onde é que está aqui? Muito bem. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Teoria de Tudo. É um prazer conversar contigo. Bom dia. Bom dia, Miguel. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui, te ver aí crescendo com a Teoria de Tudo. Já está na edição 600 e poucos. Poxa vida, que trajetória bacana. Muito obrigado, né? Temos que nos reinventar e você também, né?
Também. Estão sempre me reinventando, né, Miguel? E isso é uma coisa boa que a gente tem como na nossa vida hoje, né? A possibilidade de reinvenção. Conta um pouquinho, então, dessa ideia do Ela Hub, enfim, como é que é? Legal. O Ela Hub, então, ele é uma startup, certo? Que a gente vem trabalhando desde o ano passado para consolidar os projetos focados em empreendedorismo feminino que a gente vem realizando desde 2020. Então, desde 2020, a gente vem trazendo projetos especiais para mulheres empreendedoras, projetos que desenvolvam, capacitem e promovam o protagonismo, a liderança empreendedora feminina. E o ano passado, então, eu participei de um projeto da Prefeitura de Caxias do Sul, junto com o Instituto Hélice e o Sebrae X, para desenvolver uma startup. E aí eu desenvolvi o Ela Hub, né, que é uma plataforma digital com inteligência artificial que tem o objetivo de conectar mulheres empreendedoras a recursos personalizados, dados mercadológicos e oportunidades de negócio, capacitando-as para tomar decisões mais assertivas e crescer de maneira sustentável. Então, enquanto a gente não desenvolve a plataforma, porque a gente ainda está no processo de validação, a gente está desenvolvendo projetos especiais para essas mulheres, para promover o empreendedorismo feminino. Então, vão desde projetos como Ela Lidera, que é um programa de liderança empreendedora feminina, que a gente consolidou agora, no dia 9 de novembro, que a Deise, nossa líder local do Caxias do Sul, esteve aqui contigo. Foi bem legal. Exatamente. A gente vai desenvolver também 2 POCs com as prefeituras de Flores da Cunha e Caxias do Sul, agora no início de 2025. O que são POCs? São provas de conceito. Né? Então, a gente vai trabalhar com mulheres em vulnerabilidade social, um projeto que a gente está trabalhando, que é o Ela Inova on the Road, que são projetos focados em municípios, para desenvolver e capacitar essas mulheres em vulnerabilidade social. Porque se nós formos pensar em empreendedorismo feminino, a gente tem aí 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Ou seja, 34% dos empreendedores no Brasil são mulheres. Tá? Mas a gente não está contabilizando aquelas que não são formalizadas. Porque como saber quantas mulheres são empreendedoras se a gente só contabiliza as formalizadas? Perfeito. Então, nós sabemos que hoje, nós acreditamos que esse número ele avança bem mais do que os 34%, quando a gente for analisar as que empreendem hoje, mas que não têm um CNPJ, não são nem MEI, né, Miguel? Sim. E a gente sabe que essas mulheres, elas sustentam suas famílias, elas sustentam outras famílias também. Então a gente começou a olhar para elas também, porque hoje todos os projetos de capacitações, projeto de desenvolvimento, até acesso a financiamento, crédito, são focados em quem já é formalizado, que é normal. Então, nesse programa que a gente quer desenvolver junto com os municípios, que é o Ela Inova, ele visa a formalização de negócios de mulheres empreendedoras, justamente para que elas deixem de estar à margem das estatísticas e comecem a fazer parte das oportunidades que tem para as mulheres. Então, a gente vai trabalhar junto inicialmente com essas 2 prefeituras, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Vamos capacitar aí 30 mulheres em cada cidade, cerca de 30 mulheres em cada cidade. Ao final desse programa, que elas vão participar com capacitações e mentorias, elas vão concorrer a um capital semente de R$3 mil para que elas possam acelerar os seus negócios. E, além disso, a gente vai atuar com a formalização dos seus negócios também, para que a gente gere impacto social também para essas cidades. Então, são 2 projetos que a gente está desenvolvendo hoje, né? Além do programa de aceleração que nós temos, que é um programa que a gente trabalha já no B2B, para mulheres que já contam com seus negócios formalizados, mas que elas precisam acelerar seus resultados em marketing, vendas. Então, a gente também conta com um programa de aceleração focado nelas. Então, a gente já está com bastantes iniciativas aí em 3 meses de operação. Bastante demandas, realmente, né? Exato, exatamente. Como elas amadureceram as intenções da startup no sentido de unificar né, essa liderança de empreendedorismo feminino, né? Porque uma startup surge da identificação de uma necessidade, né? Exato. E vai buscar apoiadores, né, Paty?
Patrícia. Exatamente, pode me chamar de Paty. Então, a gente trabalhando desde 2020, a gente iniciou lá na pandemia, né, Miguel? A gente começou a trabalhar com as mulheres em 2020, e à medida que os anos foram avançando, 2021, 2022, a gente foi desenvolvendo projetos específicos. Então, a gente está muito próximo desse público, sempre trazendo iniciativas que pontualmente resolvam um problema. Então, lá em 2020, se a gente for pensar, a gente estava na pandemia, qual era o problema das mulheres naquela época? Caxias do Sul, daí falando especificamente de Caxias do Sul. Sim. As mulheres não estavam no digital. Elas não tinham levado seus negócios para o digital, apesar do digital já ser uma realidade de todos em 2020, mas a maioria não tinha os negócios no digital. Então, a gente começou a trabalhar com elas, a criar grupos, a capacitá-las, a desenvolver projetos para que elas levassem os seus negócios para o digital. 2021, elas já estavam com seus negócios no digital, mas elas precisavam avançar nas vendas. Então, a gente trouxe aí a primeira feira online de empreendedorismo feminino da Serra Gaúcha, porque daí começou a agregar mulheres, começou a vir de outras cidades da região também. 2022, como eu atuo muito com o ecossistema de inovação, eu sou estrategista digital e consultora de empresas de tecnologia, de startups, eu faço muito parte desse ecossistema. E eu começo a perceber que existe uma diferença entre o ecossistema empreendedor feminino na inovação do que o ecossistema empreendedor feminino tradicional. Perfeito. Que as oportunidades, elas estão acontecendo muito mais para quem está inovando do que para quem continua fazendo mais do mesmo. Então, em 2022, eu comecei a buscar aproximar essas duas realidades, trazendo as mulheres do tradicional para a inovação, né? E em 2023, o ano passado, então, eu realizei um grande evento em Porto Alegre, que foi o Despertar Digital Innovation Day, que a gente reuniu aí mais de 300 mulheres em Porto Alegre. A gente teve uma feira de startup de founders mulheres, de 20 startups. Foi um grande evento, foi um evento colaborativo e que veio a começar a tirar essas barreiras que impedem as empreendedoras do tradicional de enxergar como elas poderiam inovar. Aí, esse ano, a gente teve as enchentes, né? Aí começou a trazer outras realidades. Por quê? Perfeito. Porque a realidade era, precisamos ajudar, precisamos colaborar, precisamos fazer parte desse movimento de retomada. E as mulheres, elas estavam muito engajadas nesses processos, né, de liderar voluntariado, de liderar arrecadações, de liderar movimentos de ajuda. E elas começaram a nos procurar. Por quê? Porque elas queriam dar continuidade a esse trabalho que elas começaram nas enchentes, mas elas não tinham como, elas não sabiam como. Elas queriam esse lugar de liderança, de protagonismo, mas hoje a gente tem muita iniciativa pouco acabativa. A gente tem muitas iniciativas para as mulheres empreendedoras, mas a gente não consegue ter mensuração de impacto. Por quê? Porque muitas não têm continuidade, muitas não têm... elas começam, mas não dão continuidade. E em algum momento aquilo se perde, em algum momento aquilo acaba não acontecendo mais. E aí a gente percebeu que a gente tinha um público ali que precisava trabalhar a sua liderança. Então foi por isso que a gente criou o Ela Lidera, né? E então a gente começou a desenvolver líderes mulheres. Então hoje, se a gente for pensar num cenário global, cenário brasileiro, em que 10,3 milhões de mulheres empreendem, nós temos ali um grande número de mulheres que enfrentam grande parte das mesmas dificuldades. Perfeito. E isso é estabelecido por próprias pesquisas realizadas pelo próprio Sebrae, por exemplo, ou pela Rede Mulher Empreendedora, que são instituições que se preocupam em fazer avaliações desses cenários, né? E a gente começa a entender assim, que o empreendedorismo feminino enfrenta alguns obstáculos, como falta de acesso a crédito. Então isso é apontado muito justamente por quê? Porque falta capacitação de qualidade. Aí, Paty, tu está me dizendo que não temos capacitações? Nós estamos aqui dentro de uma universidade, numa instituição de ensino, que é no Unicesumar. É óbvio que existe capacitações, mas elas não acessam de uma maneira com qualidade. Porque também existe uma falta de apoio, de uma rede de apoio estratégica.
Então, as mulheres, elas não têm elas iniciam um projeto, mas muitas vezes, por falta de uma rede de apoio estratégico mesmo, elas não conseguem consolidar. Então, ela inicia uma capacitação, mas ela não consegue aplicar, porque ela é sozinha no seu ambiente de trabalho, e aí aquele conhecimento que ela conquistou dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma capacitação pública, dentro de um próprio Sebrae, ela não consegue consolidar, porque ela está sozinha no seu negócio, porque ela é absorvida pela rotina do dia a dia, do empreender, ao mesmo tempo de vários outros papéis que ela desempenha, como ser mãe, esposa, dona de casa, né? Enfim. Então, não existe ali algo que consiga um ambiente propício para isso. E esse cenário, ele não limita apenas ao crescimento do empreender dela, do crescimento do seu negócio. Ele traz também impactos na nossa sociedade, ele traz prejuízos na nossa sociedade, que vão ali desde limitar o potencial empreendedor, porque ela não vai crescer, ela não vai desenvolver o seu negócio, ela vai ficar sempre naquela realidade, e ela não crescendo, ela não tem uma melhoria na sua qualidade de vida, ela não tem uma melhoria na sua qualidade das pessoas com as quais ela cuida, com as quais ela é responsável. Ao mesmo tempo, gera prejuízos, porque elas não são formalizadas, muitas vezes, os seus negócios não são formalizados por não crescerem, por não se desenvolverem, e a gente sabe que isso traz um impacto social e econômico, né, quando os negócios não crescem, porque não gera renda para a comunidade. Ao mesmo tempo, falta inovação, elas não têm tempo, elas não conhecem, elas não sabem como inovar, e negócios que não inovam, não escalam, não crescem, não têm futuro, né? E, ao mesmo tempo, isso traz um impacto nas comunidades que elas estão inseridas. Sim. Porque no momento que ela não se desenvolve, no momento que o negócio dela não cresce, ela não contrata pessoas, né? Ela não paga mais impostos, ela não gera renda. Então, e ela não capacita seus filhos, seus familiares. Então, isso gera um grande impacto social e econômico também. Então, percebe que as coisas estão todas interligadas. Perfeito. Então, por isso, olhar para esse público e por isso cuidar deste público, para nós é tão importante. Legal, o desenvolvimento do teu raciocínio como comunicadora também, tu já trazes um monte de elementos para esse diálogo que possamos expandi-lo nesse sentido, e as dificuldades maiores de tudo isso que tu citaste. Nós conversamos aqui com a Daniela também no outro dia, não é? Que é, não sei se é, né? Uma pergunta. O dia a dia da mulher, né? Eu sei que eu tenho 1 milhão de limitações que eu nem vejo, né? Porque a mulher é assim, você tem que saber por conta própria, se tiver que desenhar já não tem a mesma graça, né? E os homens não se ligam muito nisso. E outros fatores culturais também, até mesmo os ciúmes. Né? Isso tem também impacto nesse processo do Ella Hub? Com certeza. Assim, quando a gente fala, né, do empreendedorismo feminino, a gente está falando daquela mulher que ela quer ter o seu negócio. Tá? Então, aquela mulher que sente dentro dela aquele despertar, aquela vontade de ser protagonista da sua vida, né? Mas no sentido de, não, eu quero entregar algo para o mundo. Eu quero entregar o meu serviço. A gente traz isso muito dentro do Ella Hub, naquilo que a gente acredita. A mulher que empreende, ela tem um olhar que vai além do seu entorno. Ela quer trazer algo para a sua comunidade, ela quer gerar um impacto social também. Ela não quer apenas ganhar dinheiro, ou ela não quer apenas fazer... Porque é diferente, e eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, porque empreender não é para todo mundo, empreender é muito desafiador, e empreender é uma escolha de vida. Né? Tu empreende, tu sabe os desafios que é ter o seu próprio negócio. Então, a mulher que decide ter o seu próprio negócio, não é somente porque ela decidiu ter uma carreira e ela quer ganhar dinheiro com isso. Não, ela entende que aquilo que ela faz precisa gerar muito mais resultado do que só para ela. Então, quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente está falando de impacto social, a gente está falando de transformação, a gente está falando de protagonismo, né? São mulheres que querem protagonizar, que querem realmente ter um papel social diferente
do que simplesmente fazer um trabalho, tá? Às vezes, sim, por necessidade, óbvio, a gente precisa entender também. Mas são muitas realidades. E quando a gente fala no Ela Hub que a gente quer contribuir com essa mulher, é por identificação. Porque somos empreendedoras, sabemos dos desafios que é empreender. E aqui a gente não está dizendo que para o homem é diferente, para a mulher é diferente. Porque são seres diferentes, são realidades diferentes e são objetivos diferentes. Assim como dentro do empreendedorismo feminino, nós temos muitas realidades. De diferentes mulheres, de diferentes realidades nós temos, como a gente estava falando antes, desde aquela mulher empreendedora que está em vulnerabilidade social, Sim. que empreende por necessidade, porque para ela é muito melhor ela estar não formalizada dentro de um emprego CLT, por exemplo, mas ela poder ter a liberdade de, ao mesmo tempo que ela está gerando renda para sua família, ela está cuidando dos seus filhos, ela está levando na escola, ela está atendendo a mãe que está doente em casa, então ela faz faxina, ela vende bolo, ela vende Avon, Mary Kay, então ela empreende, mas de diversas formas, porque ela precisa dessa liberdade, né, de poder estar ali presente, porque afinal de contas ela tem uma família para sustentar. Desde aquela grande empresária, né, que tem uma empresa que já está consolidada, que está gerando emprego, que tem sim os seus desafios, mas vive uma realidade totalmente diferente. Sim. Né? Ela já tem uma rede de apoio em casa que Exato. possa ajudá-la, os filhos não dependem tanto dela, né? Ela tem essa liberdade de poder se capacitar, de poder participar de network, de conexões poderosas, porque ela tem uma estrutura diferente. Mas a gente conversa com todas essas porque o que tem de ponto em comum não é a realidade ou financeira, ou uma realidade cultural, o que tem são mulheres que querem empreender. E isso e uma mulher quando decide empreender, tem um ponto em comum, que é ela querer, através do seu servir, gerar uma transformação, seja na vida dela, ou seja na vida de outras pessoas. E é para essas mulheres que a gente quer trabalhar, é com essas mulheres que a gente quer impactar, e é com essas mulheres que a gente vem desenvolvendo aí projetos para que elas possam se desenvolver, mas para que elas possam amplificar também o seu potencial de transformação. Que legal. Essa visão holística do universo feminino e cultural, né? Sendo que não é, Paty, às vezes ao estereótipo, né? Exatamente. A mulher tem que ter um salão de beleza, fazer unhas, ter uma loja de roupa, de lingerie de preferência e assim por diante, né? Não, o empreender feminino é multipotencial, né? Então não é assim, como tu falou, um negócio específico as mulheres hoje, principalmente se nós formos pensar, elas já estão liderando, por isso a gente trabalha muito com a questão liderança, né? Porque para te gerar uma transformação, para te gerar um impacto, tu precisa liderar. Tu precisa liderar um movimento, tu precisa liderar uma equipe, tu precisa liderar pessoas, né? E a mulher, ela tem essa capacidade. Por quê? Porque ela é a líder do lar, né? Ela que tem essa capacidade de mobilizar as pessoas dentro de suas casas para que as coisas aconteçam, para que a dinâmica familiar aconteça, para que a dinâmica da casa aconteça. Então, ela é uma habilidade feminina, a liderança. E a liderança empreendedora, ela é justamente trazer para que ela possa olhar onde ela quer atuar. Perfeito. Né? Aonde ela escolhe atuar, aonde ela escolhe servir, aonde ela escolhe realmente gerar um impacto. Então, e aí, muitas vezes, é através dos seus negócios. E a inteligência artificial, né, a tecnologia, ela tem a mesma lógica nesse sentido cultural, né? O acesso de umas não é igual ao de outras, né? O suporte. Né? Como é que é esse trabalho? Como é que vocês estão planejando essa questão? Então, a gente, exatamente isso que tu trouxe, né? São muitas realidades.
Mas a gente sabe que dentro do empreender, a gente vive, é uma jornada, a jornada empreendedora, né? É uma jornada, a gente começa e aí a gente começa a se desenvolver e a crescer e se Deus quiser, a melhorar, a prosperar com os nossos negócios. Cada um vive um momento na sua jornada, né? Então, daqui a pouco, poxa, eu tô agora com Ela Hub, a gente tá 3 meses em operação, então a gente tá bem no início da nossa jornada. Sim. Então, a gente, apesar da nossa experiência, é um tempo que a gente precisa. Nada nasce da noite pro dia e já nasce grande. Não, a gente precisa construir. E essa construção, ela vai depender de cada momento, de cada negócio. Então, o que a gente viu na inteligência artificial como uma oportunidade? Porque a jornada, a inteligência artificial, ela tem a característica de poder se moldar de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, a gente quer usar a inteligência artificial para que acelere o processo da jornada empreendedora das mulheres. Como que a gente imagina isso, Miguel? Sim. Numa plataforma digital, em que a partir de um bate-papo com a nossa inteligência artificial, a mulher identifique qual é o estágio da jornada empreendedora que ela está. A partir desse estágio, a própria inteligência artificial vai conseguir identificar, olha, tu está em tal estágio, e para te avançar, para te melhorar, para te enfrentar esses desafios que tu está vivendo hoje, tu precisa disso, trazer um diagnóstico para ela. E a partir desse diagnóstico, a mulher pode escolher, ok, eu quero ou não dar o próximo passo, eu quero ou não avançar. Porque um diagnóstico a gente sabe, é igual a gente vai no médico, né? Ele nos traz um diagnóstico e nos dá uma possibilidade de tratamento. Se a gente quer ou não fazer esse tratamento, é uma escolha nossa. Então, a ideia é que a inteligência consiga trazer qual é o diagnóstico, qual é o tratamento, né, que essa mulher vai precisar para evoluir, e ela vai escolher esses caminhos. Certo. E a partir dessa escolha, ela vai ter algumas possibilidades dentro da nossa plataforma. Uma das possibilidades são conexões. Por quê? Porque nós entendemos que nós crescemos junto a outras pessoas semelhantes a nós. A gente não cresce sozinho, a gente não se desenvolve sozinho. Então, a gente está construindo uma comunidade dentro da Ela Hub. Essa comunidade já existe dentro do WhatsApp, nesse momento. A gente já tem aí mais de 300 mulheres e em 15 dias de comunidade, porque a gente abriu essa comunidade faz 15 dias e a gente já tem mais de 300 mulheres. E aí a gente vai conectar. Mas a inteligência artificial vai conhecer quem são essas mulheres. Porque hoje a gente não consegue conhecer todas, né? Mas a inteligência artificial já vai dizer para essa mulher, olha, para isso que tu precisa, eu tenho umas 3 aqui na nossa comunidade que já vão poder te ajudar. Se conecte com ela, chama ela, troca uma ideia. Ao mesmo tempo, se essa mulher precisar de capacitação, hoje a gente tem, como a gente falou, uma diversidade de capacitações, uma diversidade de oportunidades de desenvolvimento, de busca de conhecimento. O que a gente precisa de uma curadoria, porque as informações estão aí, a internet está aí, né? E tem tudo que a gente precisa já está disponível. Só que a gente não tem capacidade de processamento, e a inteligência artificial consegue fazer isso. Então, a nossa ideia é que a inteligência artificial traga para ela e direcione, olha, aqui tu tem esse curso que tu pode fazer, tu tem essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo, muitas das mulheres precisam, e que elas não sabem ou não têm acesso a crédito, a oportunidade de acesso a dinheiro, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa investir no nosso negócio para crescer. A gente está num momento que da nossa jornada, que a gente precisa de grana. E aí, existem também muitas oportunidades. Só que por falta de conhecimento e de acesso, porque a gente não está olhando para isso, e não é assim simples a gente acessar bancos, aceleradores, investidores, não é simples. A nossa ideia é que com a inteligência artificial ela tenha esse conhecimento para que ela possa buscar acesso a crédito, acesso a recursos financeiros. E assim uma série de outras iniciativas que a gente pode acelerar com a inteligência artificial. Então, a nossa ideia é que a inteligência artificial ela faça
pela sua capacidade de processamento de informações, ela consiga fazer um olhar holístico, como tu mesmo trouxe, um olhar holístico e personalizado para essa empreendedora, para que ela não fique perdida na sua jornada, para que ela não fique assim, poxa, qual é o próximo passo que eu... E tudo isso com uma rede de apoio, que é a comunidade, que são mulheres que estão ali para ajudar outras mulheres, umas ajudar as outras, crescerem juntas. Então, cada uma trabalhando de uma maneira personalizada de acordo com a sua realidade e a sua jornada, mas ao mesmo tempo acessando uma grande rede de apoio para que ela não precise fazer essa jornada sozinha. Isso, eu estou colocando, eu acho que é elahub.com o site, esse? Isso, exatamente. Estou colocando ele na tela aqui, inteligência e conexões que impulsionam mulheres. Exatamente. Ela vai poder fazer isso acessando, portanto, a plataforma sem sair do seu ambiente de trabalho, isso, etc. Exatamente. A gente quer que ela acesse o site. Claro, hoje não está disponível, porque, como eu te falei, a gente ainda está na fase de desenvolvimento. Estamos com esse projeto, estamos buscando, inclusive, formas de viabilizar esse projeto, porque tudo aquilo que a gente mostra, que a gente ensina, que a gente traz para as mulheres, a gente já vivencia. Né? Então, isso também é uma característica nossa no Ela Hub, de vivenciar na prática essas realidades. Nada é utópico, assim, mas eu não realizei. Não, eu fiz, eu estou fazendo. E isso de buscar recursos, de poder viabilizar essa plataforma, é o que a gente está que a gente está vivendo nesse momento. Para te ter uma ideia, agora na próxima semana, do dia 23, eu estarei em São Paulo participando do maior evento de startups da América Latina, em que a gente vai participar de várias rodadas ali com investidores, para a gente apresentar o nosso projeto, para a gente, de repente, buscar a viabilização dessa plataforma. Paty, quer dizer que vocês vão buscar recursos fora? Não, a gente está buscando possibilidades. A gente está entendendo cenários, visualizando o que é melhor para o nosso negócio, se é por investimento, se é por financiamento, porque a gente quer, para o próximo ano, até a metade do ano que vem, já ter essa plataforma desenvolvida. Então, a gente está aí trabalhando para a gente também levantar recursos financeiros para isso. E é por isso que a gente vem desenvolvendo projetos hoje que não são ligados ao digital, né? Como ela lidera, como ela inova, como aceleradora de negócio. Por quê? Porque a gente já vai gerando recursos para poder viabilizar essa plataforma também. Então, tudo a nossa jornada empreendedora, ela está sendo vivenciada exatamente como a gente hoje enxerga que a jornada da empreendedora é. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje é o que é a realidade, porque somos mulheres empreendedoras também, né? Então, com certeza. Isso faz parte da realidade. Entrar na comunidade, entre na comunidade que mais cresce do Brasil pelo site? Tá? Isso, no site a gente tem o link para a comunidade do WhatsApp, que lá, nós faremos amanhã, que é dia 19 de novembro, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, então a gente está preparando um encontro muito especial para a nossa comunidade, a gente vai fazer às 20 horas, então quem já entrar aí até amanhã, vai poder fazer parte desse encontro, onde a gente vai se conectar, vai se conhecer, vai fazer network, a gente está preparando um encontro online, porque isso é muito legal de falar, Miguel, que a nossa comunidade, ela não é apenas aqui de Caxias do Sul, ela é do Brasil todo. E isso é muito bom da internet, porque a internet aproxima as pessoas, e a gente às vezes tem pares do outro lado do país, né? Então, de mulheres que estão unidas, que estão uma apoiando a outra, que estão ajudando, contribuindo, e isso é muito legal, porque às vezes a gente fica limitada ao nosso ambiente físico, e a gente pode se conectar com outras pessoas de outros lugares que necessariamente não são nossas concorrentes diretas e que podem nos ajudar a crescer e se desenvolver. Então, isso é o grande benefício que eu vejo na comunidade, sabe? De não ter competição, de não ter interesses, né? Conflitos de interesses. Porque ali é uma grande rede mesmo de empreendedoras do Brasil todo, que atuam juntas, que querem se desenvolver juntas. Que legal, parabéns. Coloquei o site aqui na tela para o pessoal entrar depois, quando as meninas, né, quando quiserem. E tenho certeza que muitas coisas transformadoras surgirão a partir dessa ideia, desse conceito, né, dessa liderança.
Tomara que seja um pônei. Exato. Exatamente. Nesse conceito de startups, né, que brilhem os olhos dos investidores, né? Patrícia Janczak, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Eu tenho certeza que nós vamos falar outras vezes sobre o Ela Hub. Pode encaminhar aqui também quem você quiser, você mesmo. As portas estão abertas, foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Nós aguardamos então até uma próxima, tá bem? Então tá, e reforço o convite para que as mulheres que estejam aqui nos assistindo, nos ouvindo, entrem na comunidade do WhatsApp, façam parte, a comunidade é gratuita, né? Então qualquer uma pode fazer parte, não tem custo, e esteja conectada aí, mulheres que querem crescer e se desenvolver juntas. Que legal, estamos apresentando, obrigado. Muito obrigada. Já falamos aqui. O Teoria de Tudo, estamos apresentando Teoria de Tudo. Vamos a uma entrevista rápida aqui sobre, né, o P20 e em seguida nós já concluímos para você. Vou colocar na tela aqui, estamos apresentando Teoria de Tudo, instante só, sabecaxias.com.br, nosso site, e fica com a matéria aí. O P20, encontro dos presidentes dos parlamentos das 20 maiores economias do mundo, acontece em 2024 em Brasília. O tema desse evento é Parlamentos por um Mundo Mais Justo e Sustentável. Geopolítica é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o consultor legislativo Tarcísio Dalmaso. Tarcísio, bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Então, Tarcísio, o G20 já é um encontro mais conhecido da população de maneira geral, um encontro que tem bastante repercussão na mídia. O P20 ainda é pouco conhecido. Do que se trata exatamente o P20? Quando começou esse encontro paralelo, né, ao G20 e quais os objetivos, o porquê de fazer uma reunião com os presidentes dos parlamentos das 20 maiores economias do mundo? A ideia do P20 inicia em 2010, estimulada em boa parte pela União Interparlamentar, a UIP, e a ideia é preencher um certo déficit democrático que existia nos debates, envolver um agente político necessário para dar vazão e concretude às ações e até mesmo deliberações do G20. Ela inicia de uma maneira mais tímida, mas toma essa forma de cúpula, de encontro de cúpula, em 2018. Nós estamos na 10ª edição, a conta pode não fechar, né, 24 menos 10, mas estivemos em alguns anos não houve, inclusive em razão da pandemia. Então, hoje, nós temos um formato de encontro muito similar ao encontro do Poder Executivo, é um encontro de cúpula, é um encontro de presidentes de casas legislativas, muitas vezes vem, se o país é bicameral, né, até mesmo vem presidente de ambas as casas, né, mas em geral é um só presidente de casa legislativa, e o objetivo é encontrar igualmente digamos, um ponto de consenso da diplomacia parlamentar nos assuntos espelhados, em boa parte, nos assuntos levantados e priorizados pelo país presidente do G20 naquele ano. No caso, este ano é o Brasil que está sob a presidência, então nós iremos discutir, sobretudo, não necessariamente vinculados, mas sobretudo os temas levantados, né, pela presidência brasileira. O mundo mais justo tem um viés bem próprio, né, desse governo agora, que tem sempre essa bandeira do combate à pobreza, e um mundo mais sustentável, que daí a gente já entra realmente numa agenda política global, né, as mudanças climáticas estão aí, já a emergência climática, e o nosso país tem essa vanguarda, né, o país representa uma vanguarda, tanto em termos de legislação ambiental e também em termos de conservação, né, temos uma grande área do país ainda bem preservada. Mas nós tivemos alguns eventos, né, climáticos este ano, tivemos um evento no Rio Grande do Sul, né, que foi um evento adverso,
que sai do controle, mas tivemos também um ano de muitas queimadas no Brasil. E dentro dessas grandes potências que fazem parte do G20 e também do P20, existe, por parte de alguns países, uma certa resistência em aceitar, assinar acordos climáticos. Essa situação pode, de alguma forma, dificultar o diálogo sobre a sustentabilidade nesse encontro, ou seria o contrário, teria uma força maior em virtude dessas situações? Bom, primeiro é importante esclarecer à população que esse lema do G20, ele é dividido em 3 blocos de debate, que estão, em grande parte, conexos, né? De um lado, é a discussão sobre o tema ambiental, e, claro, a mudança climática passa a ser um grande assunto, e até porque é um assunto que é um assunto global e, portanto, a solução necessariamente passa por uma solução internacional. O segundo é o combate à pobreza e, sobretudo, à extrema pobreza e à fome. Então, possivelmente, um plano contra a fome global será igualmente negociado e espero que aprovado na declaração final de ambos os poderes. Sim. E, por fim, e aí encaixa um pouco a sua pergunta, perfasa a sua pergunta, é o tema da governança. Ok, temos o debate sobre esses 2 assuntos de mérito, de material, mas sim, como o mundo se organiza e é capaz de enfrentar esses problems. Como as Nações Unidas... né? A solução. Como as Nações Unidas, a cooperação internacional, ou outras organizações, como a Organização Mundial do Comércio, como que isso se arranja, né, sob um modelo que muitos criticam, não só pela sua agilidade, por vezes legitimidade e eficácia, né? Então, esse assunto está junto, né? Claro, toda a declaração final, toda a discussão que envolve de China a Rússia, de Arábia Saudita a Brasil, de União Europeia, enfim, ela, é claro, há que se buscar um denominador comum. Estamos otimistas que o Brasil, por sua liderança diplomática, busque isso. Agora, veja bem, esses problemas climáticos que o Brasil sentiu, a China também sentiu. Agora, recentemente, a Espanha Tem um problema de enchentes lá também. Quer mais dizer, de 150 os eventos mortes. extremos eles estão acontecendo. Estados Unidos, isso, furacão. Então, escapa do controle, né? Isso é aquilo que a gente não tem como exatamente lutar contra. A questão das queimadas, aí a gente já pode, né, citar a ação humana como sim, queimadas, com certeza. Arranha um pouco a imagem. O fator ambiental é a ausência de chuva, mas assim, o início das queimadas praticamente é um início humano, né? Sim. Então, de fato, o tema de queimadas, que outros países que estarão aqui, como o Canadá, por exemplo, Austrália, tem em comum também. Então, eu acredito que os países, de uma maneira ou de outra, estão sofrendo isso, tanto... A mudança climática também é um misto de ação ambiental com humana, né? Então, é hora de sentar e olhar para o tema. É interessante que esse encontro, ele nasceu em 2010, como você trouxe aqui para a gente, e o G20, que é liderado pelos presidentes dos países, quer dizer, pelo Poder Executivo, ele já é de 1999. Agora, esses 2 encontros eles vão acontecendo anualmente, né, com as exceções que você citou também. Agora, eu queria que a gente explicasse um pouco, que você explicasse um pouco essa relação, a importância, porque é um encontro de presidentes, que já vem acontecendo há muito tempo, para discutir os grandes temas do planeta, né, como as mudanças climáticas, que é uma questão global, e o parlamento. Então, explicar um pouco para as pessoas a importância disso, de ter as lideranças
políticas, as lideranças, né, dos presidentes desses países e os presidentes das casas legislativas. A partir disso, falar um pouco sobre essa relação entre poder legislativo, poder executivo, né, parlamentos e presidências. A relação entre o poder executivo e o poder legislativo é de um relacionamento necessário, né? Se estamos diante de um país democrático, muito mais, né? É claro que nem todos os que aqui virão possuem o mesmo tipo de relacionamento entre poderes. Mas o papel do poder legislativo em relação ao executivo, né, ele, no mínimo, tem dois grandes pontos, né, que é de legislar e controlar. Né? Então, ele tem a função de elaborar a norma, muitas vezes de iniciativa do executivo, mas participa, evidentemente, de modo decisivo na elaboração de normas, mas também de controlar o executivo. A função de controle não é menor do que a de legislar. Deixar as grandes decisões internacionais, né, com o parlamento à parte, por óbvio, seria um grande erro, um grande equívoco, né? Então, na realidade, o P20 ele vem justamente para preencher esse vácuo, né? Vejam que, paralelo ao G20, há também o movimento da sociedade civil. No Rio de Janeiro haverá a sociedade civil dando participando, que é um outro pedaço, né, dessa engenharia. O Poder Judiciário também se reuniu pela primeira vez, inclusive, que é o J20, né, essa é uma novidade. E gradativamente você vai aperfeiçoando essa geometria do poder. Tivemos no Brasil o encontro das mulheres parlamentares, pela primeira vez. Sim, foi em julho, agora em Maceió. E, inclusive, desse encontro, o P20, né, das mulheres, o primeiro encontro, a primeira reunião de parlamentares mulheres das 20 maiores economias do planeta, saiu dali uma carta chamada Carta de Alagoas. Você que está acompanhando todo esse processo, está participando, inclusive, do planejamento do nosso P20, o que essa carta traz como diretrizes, né, resultantes desse encontro? Bem, como sabemos, a representação política feminina, ela é pequena em relação ao que merecia. O Brasil mesmo tem uma representação muito aquém. O Brasil tem 18% de representação feminina, enquanto a média mundial dos países do G20 é 29%. Então, precisa corrigir isso. Exatamente. Então, já fica o recado para o próprio país sede, né? Sim. Isso é, diria, imperdoável, né? Imperdoável. Nós temos que corrigir isso. E só esse tipo de encontro, né, com a mulher como protagonista dessa ação e desse debate, né, é que nós iremos discutir e buscar soluções para o papel da mulher e das meninas, né, em geral, e da questão de gênero como um todo. Isso é a relação dentro nas várias manifestações de poder, não somente o poder político. A palavra gênero, inclusive, ela é uma palavra não aceita por todos os países que fazem parte. Evidentemente, o Brasil, como país sede, e inclusive sediou o primeiro encontro de mulheres, nós tentaremos levar isso ao máximo, né, para negociar, ou aí temos que encontrar um denominador comum, mas nem todo país está de acordo com essa palavra. Então, esse é um dos pontos, já que estamos antecipando o debate político, mas nós estamos aqui a colocar, né, esse assunto. A declaração de Maceió, há uma pretensão nossa aqui do P20, eu posso... uma espécie de spoiler, né? Claro. De que, se não conseguimos incluir boa parte do seu texto na declaração final, mas eu espero que sim,
que seja incluída, ela ao menos seja um anexo na sua integralidade a essa declaração, o que será realmente um fato inédito e tenho certeza que auxiliará as mulheres de todo o mundo, né, a terem maior representatividade, exatamente, empoderamento. Sim, isso é interessante que você traz para a gente, porque isso mostra que esses encontros que muitas vezes para uma parte da sociedade, para quem não se informa muito a respeito, podem parecer encontros sem muitos resultados práticos para a nossa vida aqui do dia a dia, né, para a nossa cidadania. E o que você traz é justamente uma informação de que mostra que esses encontros eles tendem a trazer mudanças que vão acabar impactando na vida de todas as pessoas. A gente pode ter, por exemplo, esse aumento da representatividade, partindo inclusive de lideranças mundiais, de parlamentos e de presidentes também. Agora, um fato interessante sobre isso, que nós estávamos conversando um pouco antes, que essa edição do P20, pela primeira vez, ela acontece antes do G20. Né? Nós estamos gravando a entrevista no dia 1º de novembro, o P20 acontece nos dias 6 e 7 6, 7 e 8 de novembro, e o G20 vai acontecer praticamente um mês depois, né? 20 dias, poucos dias depois, ainda de novembro. Mas, enfim, essa mudança de ordem tem um significado político. A carta que deve sair do P20 vai subsidiar esse encontro do P20? Tende a influenciar o encontro? Então, essa é uma grande novidade, o P20 ser feito, e desafiadora novidade, o P20 ser anterior ao G20, porque, como se sabe, o G20 foi criado por governos, não é uma iniciativa na origem parlamentar, o parlamento chega uma década depois, e aos poucos busca o seu espaço, e enquanto de cúpula é mais recente ainda, vem desde 2018. E em geral, nos anos anteriores, o ano passado foi na Índia, por exemplo, ele, na realidade, como era posterior ao encontro do G20, ele se debruçava na declaração dos poderes executivos e vislumbrava como, diante daquela declaração e aquelas prioridades dos governos, se poderia implementar as medidas. Né? Ele não pautava, né, a discussão política. Diferentemente, neste ano, nós não só, evidentemente, estamos atentos ao que o G20 discutirá, porque do contrário seria cair muito no vazio, né? Nós, sim, anteciparemos os posicionamentos sobre aqueles 3 tópicos que foram aqui mencionados, a pobreza, o combate à fome, a questão ambiental e a governança. Evidentemente, o nosso posicionamento é anterior e, portanto, condicionará, de certa maneira, o que será debatido, como também levantando novas perspectivas, como é a questão da mulher na política, também o tema da influência digital, fazendo um diálogo, que eu não sei se os executivos irão fazer, mas com o que aconteceu na Índia no ano passado, né? Vamos colocar e debater a inteligência artificial, proteção de dados, etc., mesmo não indo um pouco além, né, do que é a pauta do executivo. Então, o parlamento antecedendo é uma grande novidade e um desafio, porque é uma tarefa menos cômoda, eu diria, do que dos anos anteriores. Mas estamos preparados para isso e estamos levando uma excelente negociação e tenho certeza que encontraremos um consenso de uma bela declaração ao final. Você tem participado de todos os preparativos desse evento, a gente estava conversando um pouco sobre essa sua participação, sobre todo esse trabalho, é um trabalho que envolve, sim, muita dedicação, relações, sim, com vários países, e a preparação para esse evento já começa a trazer um pouco do que vai ser essa carta, que vai ser elaborada ao final do encontro, né? A gente está falando aqui de um dos resultados esperados desse encontro do P20, e essa carta ela deve ser justamente deve representar essas diretrizes, né, construídas por um consenso
entre todas essas economias. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de conversa, de diálogo com outros países do mundo e, em linhas gerais, o que já se tem como diretrizes para a carta que será discutida ao final da reunião pelos presidentes dos parlamentos desses países que serão aqui representados. A carta ela está sendo debatida semanalmente. Como se sabe, é claro que a reunião, dia 6, 7 e 8, ela seguramente servirá para, digamos, afinar, né, as palavras e o texto, sobretudo os assuntos mais polêmicos, mas o grosso dessa carta já está minutado e sendo debatido diariamente, semanalmente. Posso lhe assegurar, grandes avanços nos 5 temas, né, que estamos aqui a levantar: o tema da pobreza, o tema ambiental, o tema da governança, a inclusão do debate da mulher e a questão digital. Tenho certeza que esses 5 temas estarão presentes na declaração. Em que forma, como, qual tema entrará ou não entrará, enfim, se o OMC entrará, se o Conselho de Segurança entrará, isso ainda está em debate. Mas o que se nota é que os países como um todo, eles enviaram as suas observações. Os grandes protagonistas, né, do G20 enviaram as proposições ao texto. Estão debatendo com uma boa vontade incrível. Há realmente uma boa vontade em buscarmos o denominador comum, do ponto de vista de civilidade, de encontro dos melhores termos. Então, temos a convicção de que essa declaração sairá com esses 5 temas, sem excluir nenhum. E aí, agora é o momento de afinar o discurso, e como será posta cada palavra. Estamos no mundo diplomático. A discussão do parlamento é um pouco distinta da do executivo, porque o executivo, se está lá negociando, como não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran, entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Você quer ser condutor ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran? Entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio